Oi gente, tudo bem? Aqui é Dani Celau da Dani Arte Cristã e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês uma peça muito legal que é o corta-marmita, tá? É uma peça que eu já tinha na minha loja para vender e as alunas estavam pedindo pra gente ensinar como é que é a confecção dessa peça. Então é assim, é uma peça muito versátil, tá? Para carregar a comida para quem almoça no trabalho e para não precisar estar carregando aquelas sacolinhas plásticas, né? Às vezes a gente não sabe muito bem onde colocar, então fica uma coisa discreta, fica uma coisa mais tranquila e também é uma peça que dá para fazer para homem e para mulher. A gente vai abrir aqui então os botõezinhos, ó, dessa forma. Aqui no meio tem um outro botãozinho de pressão e aí ele se transforma num lugarzinho americano para a gente poder fazer a refeição aqui mesmo. Tem um bolsinho aqui onde a gente pode colocar o talher e o guardanapo, né? E ele fecha com um bolsinho com botão de pressão, então, tá? É uma peça muito legal, muito versátil, fácil de fazer e eu acho que tem uma vendagem muito boa, tá? Então, acho que vocês vão gostar. Vamos começar a pensar nessa Quer peça, aprender então? a confeccionar peças lindas e criativas? Deixe Deus te capacitar e surpreenda-se com o que você será capaz de fazer. Dani Arte Cristã. Então é isso, gente, vamos começar. A gente vai precisar, em primeiro lugar, de 2 vezes no tecido, uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro, de 52 centímetros por 46. E vamos precisar também, nessa medida, uma vez na manta. Nós vamos colocar o tecido principal em cima da manta, com a parte da frente do tecido para cima. E vamos fazer um quilt. Eu vou fazer um quilt reto, que são linhas paralelas, assim e assim, e aí vou passar a costura reta em cima desses riscos que eu fiz, para prender, para fixar o tecido principal na manta, tá? Então, eu vou fazer isso e aí mostro como ficou. Bom, gente, a gente já fez o quilt, então, ó. Tá aqui, a manta tá fixa, tá fixada aqui no tecido principal. Agora, nós vamos fazer o bolsinho para colocar o talher. Eu vou fazer um bolso com aba, né? Então, a gente vai precisar de uma vez no tecido principal, de 25 por 10, e uma vez no tecido de forro, de 27 por 10. Vamos precisar também para fazer a aba, um tecidinho de 10 por 10, e no principal e 10 por 10 no de forro também, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar o tecido principal de frente com o tecido de forro, vamos acertar bem assim, e vamos fazer uma costura nessa parte mais estreita. Depois a gente vai puxar para acertar aqui na outra extremidade, e vai fazer uma outra costurinha reta aqui, nessa extremidade também. E a gente vai desvirar pelas laterais depois, tá? Na aba, eu dobrei o tecido principal ao meio e arredondei as pontinhas. Depois coloquei frente com frente no tecido de forro e vou começar uma costura aqui, dando toda a volta, terminando aqui. Tá deixando um pedacinho pra gente desvirar na abinha e no bolso, então. Vou fazer isso e mostro pra vocês como ficou. Bom, fiz as costurinhas aqui dos dois lados, tá? Agora, a gente vai desvirar pelas laterais. Como o tecido de forro é um pouco maior, a gente vai ter aquela viezinho, falso viés, na parte superior, ó. A gente vai ajeitar aqui embaixo, aí na parte de cima vai sobrar um pouquinho, tá vendo? Então, agora nós vamos passar a ferro para assentar bem. Aí, depois sim, a gente vai desvirar novamente. E aí, a gente vai passar uma costura desse lado, ó. Assim, até aqui. E do outro lado, a gente vai deixar um pedacinho pra desvirar, tá? Aqui, na parte de cima, a gente vai desvirar, ajeitar bem as pontinhas, né? Com a ajuda de uma agulha de tricô, uma agulha de crochê ou até a ponta da tesoura. A gente vai ajeitar bem. Nós vamos passar a ferro, tá? Pra deixar bem assentadinho. E vamos fazer uma costura em toda a volta pra pespontar, pra ficar bonitinho. Bom, gente, então a gente já fez o bolso e a abinha, ficou assim, tá? Agora, nós vamos posicionar, vamos fixar ele aqui na parte da frente do nosso porta-marmita.
Nós vamos pegar assim na parte maior, tá? De 52 centímetros. Vamos medir 6 centímetros aqui da borda e vamos posicionar ele aqui mais ou menos no meio, tá? O bolso. E a aba vai ficar nessa parte aqui. Então, a gente coloca um pouquinho pra dentro da aba, a aba um pouquinho pra baixo aqui do bolso. E vamos passar uma costura aqui assim, pra gente prender a aba. Depois, nós vamos passar uma costura no bolso, aqui, aqui e aqui, pra fixar o bolso e a aba aqui nessa parte, na parte da frente, na parte quiltada, tá bom? Vamos fazer isso e eu mostro como ficou. Costurei então aqui o bolsinho, fixei, ó, e a abinha aqui, tá? Então, coloquei aqui também um botãozinho de pressão, ó. Que aí a gente fecha, coloca o talher aqui, o guardanapo e fecha, tá? E não tem perigo de cair. Agora, nós vamos confeccionar as alças. Para isso, nós vamos precisar de 2 vezes no tecido de 40 por 10. Eu vou dobrar assim ao meio, com a parte direita para dentro, tá? E vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Depois eu vou desvirar. Pronto, então, desvirei, ó, tá? E passei uma costurinha aqui no meio pra ficar um acabamento melhor, pra ficar mais firme também. Agora, nós vamos colocar aqui na peça quiltada as alças. Nós vamos colocar as alças no sentido do tamanho maior, tá? Então, a gente vai dobrar aqui no meio e vamos posicionar as alças assim. Mais ou menos uns 6 centímetros de cada lado a partir do meio, tá? Deste lado e desse lado. Aí, nós vamos passar uma costurinha aqui de fixação para fixar as 2 alças. Depois, a gente vai pegar também 2 pedacinhos de 15 centímetros de elástico, tá? Ó, elástico comum. E nós vamos também, aqui no meio, nas 2 extremidades, a gente vai colocar eles. Vamos posicionar eles dobrados, com a pontinha pra fora, assim, dessa maneira. E vamos passar, então, uma costura também pra fixar eles aqui. Pronto, depois, então, que a gente fixou as alças e os 2 elásticos, nós vamos pegar a outra parte, né, o tecido principal, tecido de forro, na verdade, né? Vamos colocar aqui em cima, um sobre o outro, alfinetar. E nós vamos passar uma costura em toda a volta, pezinho de máquina, deixando um pedaço aqui pra gente desvirar. Pronto, gente, então eu fiz a costurinha toda em volta e agora eu vou desvirar a peça, tá? Agora a gente vai desvirar pra mostrar como é que ficou. Desvirado, então, ficou dessa forma. Essa aqui é a parte de fora, essa aqui é a parte de dentro, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquele pedacinho que a gente deixou ali pra desvirar, eu vou fechar, colocar pra dentro e fechar com pontinhos invisíveis. Depois, eu vou passar uma costura em toda a volta pra dar um acabamento, tá? Pezinho de máquina em toda a volta pra gente fazer um acabamento legal na peça. Bom, agora ficou assim, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar os botões. A gente vai virar ele... não, desculpa. Vai deixar o bolsinho pra frente, né? O bolsinho pra cima. E nós vamos colocar um botão bem aqui no meio, entre as 2 alças. Eu vou colocar um botão de pressão, tá? Porque eu quero que ele feche assim. E vou também, aí sim, virando do outro lado, com o bolsinho pra baixo, eu vou colocar 2 botões, desses botões normais, assim, ó, de camisa, tá? Vou colocar um aqui, do ladinho do elástico, e o outro aqui no ladinho do outro elástico. E vou colocar, depois eu mostro como que a gente vai fechar. Bom, gente, então tá aqui, tá pronta nossa peça. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente faz, tá? A gente vai pegar a marmita, colocar aqui no meio, garfo, faca, guardanapo, um suquinho, sobremesa, qualquer coisa você pode colocar aqui no bolsinho, tá? Fechando aqui com um botãozinho de pressão. Aí a gente vai fechar assim, dessa maneira, com o botão de pressão aqui do meio das alças. A gente ajeita as laterais e traz o elástico pra cá.
e esse elástico pra cá. E aí, um elástico a gente coloca no botão de cá e o outro no botão de lá. Fica bem fechadinho a peça, tá? As alças vão ficar aqui no meio, ó. Assim. Fica bem fechadinho, fica bem preso, tá? Bem seguro. E bem prático da gente carregar. Essa, então, foi a nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal. Não se esqueçam, então, de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais novidades. E deixe suas sugestões também, que a gente gostaria de saber o que vocês gostariam de estar aprendendo, tá bom? Beijão a todos, até mais!